Olá, seja bem-vindo para o estudo de mais uma pergunta do livreto A Razão de Nossa Fé. E hoje vamos estudar uma pergunta muito importante, um tema da mais absoluta relevância, porque fala da condição e da natureza humana diante de Deus. É sobre o pecado. A pergunta 24 do livreto A Razão da Nossa Fé é a seguinte: que é pecado? A resposta diz: é a falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Isso inclui o nosso estado de decaídos, a nossa disposição corrompida, as nossas omissões egoístas e nossos atos, pensamentos e palavras que não se harmonizam com a santa e perfeita vontade de Deus. E qual é a fundamentação bíblica para tudo isto? Vejamos, quando a Bíblia diz que pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão da lei, isso inclui o nosso estado decaído. E Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 18, diz exatamente assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Dos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E no verso 23, a Escritura Sagrada diz, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A versão corrigida diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também diz que pecado é a nossa disposição corrompida. Veja Romanos capítulo 7, versos 21 ao 23. Ali Paulo afirma: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bem, aqui mostra realmente a mais absoluta desqualificação e incapacidade do homem de fazer o bem por si mesmo. Algumas pessoas podem dizer assim: mas eu não sinto isso. Rouba, destrói a vida dos outros e vive uma vida moralmente desregrada, carregada de vícios, homicídios, tráficos, enfim. E parece que essas pessoas não têm um senso de culpa. Por quê? A Bíblia diz que é porque estão espiritualmente mortos. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, Efésios 2, 1 a 3 diz que estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então essas pessoas andam dirigido pelo príncipe da potestade do ar, quer dizer, são presas de Satanás, escravos do diabo, andam fazendo a vontade da carne dos pensamentos
e diz que, por natureza, são filhos da ira. Por isso que as pessoas não têm nenhum sentimento de culpa quando praticam o mal. É porque ainda não foram convertidos. O Espírito Santo ainda não abriu os olhos do coração. E aí, essas pessoas devem desesperadamente correr para Deus e clamar: Senhor, abre os meus olhos para contemplar a tua lei, para enxergar minha pecaminosidade e a necessidade de arrependimento em Cristo Jesus. Bem, pecado também diz que são as nossas omissões egoístas. É muito importante isso aqui. A nossa disposição corrompida e as nossas omissões egoístas. O Tiago, irmão do Senhor Jesus, no seu livro, capítulo 4, verso 17, na Epístola de Tiago, diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, pecado não é só a ação na prática da injustiça e do erro. É também na omissão, deixar de fazer o que é certo e justo. E nossos atos, pensamentos, palavras que não se harmonizam com a santa palavra, com a santa e perfeita vontade de Deus, tudo isso naturalmente é pecado. Mas há uma definição na própria Bíblia de pecado. Claro que essa definição teológica aqui é completamente embasada e fundamentada na Escritura Sagrada. Mas na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É assim que a Bíblia define pecado: transgressão da lei de Deus. Fazer tudo contrário à santa palavra de Deus. E olha, nesse sentido, ninguém escapa. Eu e você, todos somos pecadores. E o pecado faz separação entre nosso Deus, entre nós e o nosso Deus, entre nós e o Deus Criador dos céus e da terra, e mantém o homem debaixo da ira de Deus. Nós vamos ver isso nas próximas perguntas e para isso eu te aguardo, viu? Forte abraço, que Deus te abençoe. Pense na sua natureza espiritual, na sua condição diante de Deus e busque socorro, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar pecadores, não veio salvar pessoas que se acham injustas, não, porque não há um justo sequer. Então, se você se sente assim, pecador, injusto, perdido, merecedor da ira de Deus, corre para Cristo, porque há esperança. Jesus morreu na cruz exatamente para nos salvar. Até mais, um forte abraço.